galera do Vem Aprender, tudo bem? Prontos para mais um dia de aulas aqui pela tela da TV Educativa e pelas redes sociais? Venham aprender! Os alunos de Ponta Grossa estão se dedicando muito e interagindo com a gente. Vamos ver algumas das imagens que a galera esperta do Vem Aprender mandou para você ver e se inspirar? Vocês são demais! Continuem prestando atenção nas aulas e fazendo as atividades enviadas pela sua escola. Não deixe de retirar e entregar os seus trabalhos. Eles valem a sua presença e vão contar para que você passe de ano. Por isso, leia, estude e pesquise. Nós estamos todos juntos com você. Agora, mais uma vez, a sua sala de aula é aqui, na tela da TV Educativa de Ponta Grossa. É hora de estudar. Estão preparados? Então, vamos começar! Você acompanha agora as aulas do segundo e do terceiro ano do ensino fundamental. Vamos lá? Vem aí, língua portuguesa. Oi, galerinha, tudo bem? Mais um dia de aula. Vamos começar pela nossa higiene. Eu vou repetir, vou usar o álcool gel. Vocês não precisam usar o álcool gel se vocês não têm, porque vocês estão em casa e vocês têm água, sabão, sabonete, detergente. Vocês podem usar para fazer a higiene das mãos. Lembrando que isso é muito importante pelo momento que estamos vivendo, que é a pandemia do Covid, mas que manter a higiene das mãos evita muitas outras doenças além do Covid, tá bem? Ok, e aí, vamos ver o que nós temos para hoje? Vocês vão começar fazendo o cabeçalho do caderno de vocês. Então, escrevam lá, língua portuguesa, data 30 de setembro de 2020, quarta-feira. E vão escrever o nome completo de vocês. Muito bem, vamos ver quais são os objetivos que nós temos para hoje? Então, nós vamos reconhecer o gênero fábula, identificar as dificuldades ortográficas e nós vamos produzir um cartaz com ar, ir, or, ur. Muito bem, mas antes disso, o que é que nós temos? Hora da leitura. Vamos ver o que temos para hoje? Muito bem, hoje nós vamos fazer assim um caminho inverso na nossa leitura. Nós vamos montar uma fábula e depois nós vamos conferir se esta fábula está de acordo com o texto de origem dela. Vamos lá? Olhem aqui, eu já deixei para vocês o título, que é A Formiga e a Pomba. Depois, eu deixei a primeira oração da fábula para vocês. Uma formiga sedenta veio à margem do rio para beber água. E o que será que aconteceu? O que vocês acham? Pensem, o tamanho de uma formiga e o tamanho do rio são grandes, é uma diferença bem grande, né? Alguma coisa aconteceu. Vamos ver o que foi? Será que eu posso dizer, de lá arrulhou para a formiga, obrigada, querida amiga? Acho que não. Uma boa ação se paga com outra? Não, né? Meio estranho.
Logo que alcançou a terra, a formiga viu um caçador de pássaros. Não, mas ela está falando ainda que ela chegou para tomar água? Ela tem que estar tomando a água, né? Então, eu acredito que não é essa. Vamos ver outra. Uma pomba pousada na árvore, viu a formiga em perigo. Não, também não pode ser. Vendo que a pomba corria perigo, acho que não. Mas e essa aqui? Para alcançá-la, devia descer por uma folha de grama. Quando assim fazia, escorregou e caiu dentro da correnteza. Me parece que essa faz mais sentido. Então, vamos colar aqui? Ok. A cola se rebelou e disse que não quer colar, mas ela vai colar, que eu preciso que ela cole. Muito bem. Então, vamos lá. Ok, está feito. A próxima. Como nós estamos falando de uma formiga e uma pomba, eu acho que agora chegou o momento da pomba aparecer. Onde nós temos aqui que fala sobre uma pomba, né? Então, olhe, esse quarto trechinho aqui diz assim: uma pomba pousada numa árvore próxima viu a formiga em perigo. Então, vamos colocar esse aqui. Muito bem. Depois disso, o que será que está acontecendo? Vejam, a formiga está em perigo, né? E qual dessas partes vai falar disso, desse perigo, né? Olhem aqui. Vendo que a pomba corria perigo? Não. Quem está em perigo é a formiga. Logo que alcançou a terra, não, a nossa formiguinha ainda não alcançou a terra. E aqui me parece mais lá para o fim. Então, sobrou essa. Rapidamente, arrancou uma folha da árvore e deixou-a cair no rio, perto da formiga, que pôde subir nela e flutuar até a margem. Então, vamos colar. Ok. Depois disso, vamos ver o que nós temos. Então, como eu falei, esse aqui é mais para o final, né? Aqui, bom, então aqui nós vimos que a pomba ajudou a formiga. E vamos ver o que aconteceu quando a formiga chegou na terra, né? Então, olhem lá. Logo que alcançou a terra, a formiga viu um caçador de pássaros que se escondia atrás de uma árvore, com uma rede nas mãos. Então, vamos colocar a sequência do texto. E o que será que aconteceu? Vendo que a pomba corria perigo, correu até o caçador e mordeu-lhe o calcanhar. A dor fez o caçador largar a rede e a pomba fugiu para um ramo mais alto. Então, essa é a sequência. Vamos colar. E vejam, aqui a pomba, de lá ela arrulhou para a formiga. Obrigada, querida amiga. Então, vamos colocar, vamos colar. E nós temos aqui uma última oração que diz: uma boa ação se paga com outra. Fábula de Esopo. Ok. Temos o nosso texto montado. Estão vendo? Olhem. Aqui está a fábula da formiga e a pomba.
Agora vamos conferir com o seu texto original para ver se nós fizemos tudo certinho? A formiga e a pomba. Uma formiga sedenta veio à margem do rio para beber água. Para alcançá-la, devia descer por uma folha de grama. Quando assim fazia, escorregou e caiu dentro da correnteza. Uma pomba pousada numa árvore próxima viu a formiga em perigo. Rapidamente arrancou uma folha da árvore e deixou-a cair no rio, perto da formiga, que pôde subir nela e flutuar até a margem. Logo que alcançou a terra, a formiga viu um caçador de pássaros que se escondia atrás de uma árvore com uma rede nas mãos. Vendo que a pomba corria perigo, correu até o caçador e mordeu-lhe o calcanhar. A dor fez o caçador largar a rede e a pomba fugiu para um ramo mais alto. De lá, ela arrulhou para a formiga. Obrigada, querida amiga. Uma boa ação se paga com outra. Fábula de Esopo. Muito bem, então percebemos que nós fizemos aqui a ordem correta da nossa fábula. Vamos pensar um pouquinho agora a respeito da fábula? Vejam, a fábula ela tem algumas características. O que nós percebemos aqui? Que a formiga e a pomba, elas estão tendo atitudes que são próprias do ser humano ter, não é mesmo? Uma cuidando da outra, tá? E na fábula é exatamente o que acontece. Os animais, eles substituem o ser humano como personagens para nos contar uma história. E a fábula, ela é composta por duas partes. Vejam, nós temos a história sendo contada e aqui nós temos uma moral, um ensinamento. Uma outra forma de nós vermos a fábula ela tem um corpo, que é o seu texto, a sua história sendo contada, e nós temos a alma da fábula, que é o ensinamento que ela dá, ok? Então, o que nós aprendemos? Que os animais, eles substituem os homens como personagens, têm atitudes humanas, que ela tem uma história sendo contada, que é o corpo da fábula, e o ensinamento é a alma, é aquilo que ela nos ensina, o que ela quer nos dizer, ok? Então, aqui nós temos a nossa fábula. Muito bem, acabamos de fazer as descobertas textuais. Vejam, descobertas textuais são o que nós vamos descobrir naquele texto que nós estamos lendo, né? O que é que eu vou aprender com esse texto que eu estou lendo? Então, foi o que nós acabamos de fazer, tá bem? E seguindo, nós também temos atividade para hoje. Vamos lá? Hoje, nós vamos continuar trabalhando com o texto, com a fábula, a formiga e a pomba. Então agora nós vamos retomar a fábula e eu fiz aqui as marcações, né, como eu já havia explicado para vocês, e eu vou fazer a leitura para vocês dessas palavras que estão em negrito, que estão num tom mais escuro que as outras palavras, que estão em destaque. Muito bem, então vamos lá. Formiga, formiga, margem, beber, descer, formiga, árvore, cair, perto, subir, flutuar, margem. Formiga, caçador, árvore, caçador, mordeu, calcanhar, dor, caçador, largar, formiga. O que vocês perceberam na leitura dessas palavras? Qual foi o som que eu mais usei? Olhem, formiga, caçador, largar, cair. Vejam, são palavras que têm a combinação or, ar, que tem
a vogal mais a consoante R. Vogal, professor, ai, deixa eu ver como que é, quais são mesmo? Ah, as vogais, vamos retomar. A, E, I, O, U. Essas são as vogais. E o R é uma consoante. Vocês lembram que lá no primeiro ano, quando vocês ainda estavam aprendendo a juntar as letras, formar as sílabas, vocês aprenderam que vocês formariam a sílaba colocando a consoante e depois a vogal, né? Lembram disso? Porém, aqui, vejam que tem uma pequena diferença. Nós colocamos a vogal e depois a consoante. Estão vendo? E como aqui em árvore, nós temos uma sílaba formada pela vogal e pela consoante. Porém, esse ar, er, ir, or e ur, ele pode aparecer sozinho na sílaba ou ele pode aparecer acompanhado com uma outra consoante. Ó, o F é uma consoante, o a vogal, o R é a consoante. E aqui nós temos a sílaba for, né? Que faz parte da palavra formiga, tá? Então, qual é a diferença mesmo que a professora explicou do ar, er, ir, or e ur? É que nós temos a combinação de uma vogal mais a consoante R, tá? Então, e isso às vezes pode causar uma pequena dificuldade para vocês, porque vocês estavam acostumados até agora a usar a sílaba na sequência consoante mais vogal. Mas isso não será um problema para vocês, eu tenho certeza, porque vocês vão lembrar dessa explicação, que nós também podemos formar a sílaba com uma vogal mais uma consoante, não é mesmo? Mas temos que treinar, porque é treinando que nós aprendemos de verdade. Vamos lá? Eu já trouxe aqui várias palavras. Eu tirei aquelas palavras que estavam lá em negrito no texto e eu transformei aqui em fichinhas, onde nós vamos organizar essas palavras em um cartaz. Tá? Lembrem-se, a organização ajuda no processo de aprendizagem. Por isso, sempre nós vamos organizar as coisas para nós aprendermos bem, tá bom? Vamos lá. Nós temos aqui um cartaz, né, que já está pronto, uma linha com ar, er, ir, or, ur e as colunas onde nós vamos distribuir as palavrinhas que estão nas fichas. Vamos lá? A primeira que eu tenho aqui é calcanhar. Calcanhar. Eu vou colocar essa palavra em qual coluna? Na primeira, na segunda? Vamos ver se eu consigo ouvir? Na primeira, professora. Ah, isso mesmo, na primeira. Então, vamos lá. Calcanhar. Na primeira coluna. Depois, eu tenho formiga. Formiga. Lembram a combinação da consoante F, do O, né? E do R, tá? Da vogal O e da consoante R. Em qual coluna eu vou colocar essa palavra? Ó, escutei de novo, viu? Continuem respondendo, eu escuto. Acreditem em mim. Nós vamos colocar aqui na quarta coluna. Depois tem a palavra perto. Tá? Ó, a vogal aqui, a sílaba é composta pela consoante P, a vogal E e a consoante R. Perto.
Em qual coluna eu vou colocar? Ih, estão falando muito baixinho. Tem que falar mais alto para eu escutar. Aham, agora eu ouvi. Na segunda coluna, professora. Isso mesmo. Na segunda coluna. Perto. Caçador. Vejam, nós temos a sílaba composta pela consoante D, a vogal O e a consoante R. Qual coluna que eu vou colocar? Ih, faltou feijão. Estão falando muito baixinho, eu não consigo ouvir assim. Ah, alguém agora falou alto. Isso mesmo, na quarta coluna. Margem. Nós temos aqui a nossa sílaba margem, consoante, vogal, consoante. E agora, quem é que vai me contar em qual coluna eu vou colocar? Olha, agora eu gostei. Mais pessoas respondendo, mais alunos falando que é na primeira. Parabéns! Isso aí. Subir. Ó, subir. A consoante B, a vogal I e a consoante R. Em qual coluna eu vou colocar? Ó, vou colocar na terceira coluna. Isso mesmo, alunos. Parabéns! Terceira coluna. Descer. Descer. Nós temos aqui a nossa sílaba composta pela consoante C, a vogal E e a consoante R. E quem vai me contar em qual coluna vai? Ih, falaram baixinho, não escutei. Não escuto, não escutei, não escutei. Ó, tô indo para o cartaz e ainda não escutei. Ah, agora eu ouvi. Na segunda. Segunda coluna. Muito bem. Aqui. Mordeu. Vejam, nós temos aqui a nossa sílaba que está sendo estudada, composta pela consoante, pela vogal e pela consoante. Novamente. Onde eu vou colocar? Qual coluna? Qual coluna? Ah, na quarta coluna. Muito bem. Muito bem, aqui está a palavra flutuar. E aqui nós temos um caso em que ela vai formar a sílaba sozinha, a vogal mais a consoante. E em qual coluna eu vou colocar? Muito bem, estou ouvindo que é na primeira. Ok, flutuar. Cair. Ó, faltam só 4 palavrinhas. Não cansem ainda, só mais um pouquinho. Cair. Então, aqui, novamente, nós temos a nossa sílaba, que ela está aqui, o I e o R. Muito bem. Onde eu vou colocar? Ainda não escutei. Ah, na terceira coluna. Muito bem. Beber. Então, vamos lá? Aqui nós temos a nossa sílaba, composta pela consoante B, a vogal E e a consoante R.
Qual coluna que vai? Ah, escutei alguém falando bem alto. Segunda coluna, professora. Muito bem, então nossa próxima palavra é largar. Vejam, aqui está a nossa sílaba, né? Com uma consoante, a vogal e a consoante. E em qual coluna eu devo colocar? Ó, estou indo. Ah, na primeira. Isso aí. Agora, dor. Aqui está, né? A palavra tem uma sílaba só, com uma consoante D, a vogal O e a consoante R. Em qual coluna eu vou colocar? Na quarta coluna. Muito bem, quem falou isso? E nossa última palavra para esta atividade é árvore. Então, aqui já a primeira sílaba, árvore, com a vogal e a consoante. Árvore é qual coluna? Muito bem, a primeira coluna. Ótimo! Então vejam que agora nós organizamos as nossas palavras em colunas de acordo com essa pequena dificuldade que nós temos, que é o ar, er, ir, or e ur. Mas, professora, não tem nenhuma palavra na coluna do ur. Ah, mas esse é um desafio para vocês, ok? Lembram que eu comentei que hoje era o dia do desafio? Muito bem, o desafio chegou. O desafio é o seguinte: vocês vão procurar palavras que tenham a sílaba, né, que forme sílaba com ur. Pode ser no início da palavra, no meio, no final, não importa o local que vai aparecer, mas tem que ter ur. E como que eu vou saber que vocês fizeram? Porque vocês vão escrever em uma folha de papel a palavra e vão tirar uma foto bem bonita e mandar para o WhatsApp aqui do Vem Aprender. E aí a sua imagem vai aparecer aqui no nosso programa também. Que legal, né? Então, recapitulando, vocês têm que procurar palavras que tenha ur. Não importa se é no começo, no meio ou no final da palavra, tá bom? E tirar uma foto bem bonita. Como que vocês vão achar essas palavras? Vocês podem copiar de algum produto que vocês tenham em casa que tem essa palavra. Vocês podem pesquisar na internet. Vocês podem usar o dicionário se vocês tiverem. Então, local para copiar a palavra, vocês têm várias opções, tá bom? Muito bem! Então agora nós vamos fazer uma atividade que tenho certeza que vocês já fizeram lá na sala de aula de vocês. Nós vamos organizar as palavras em ordem alfabética e a professora Caroline vai nos auxiliar nessa atividade, né, professora? Muito bem! Então vamos lá! Nós temos palavras que começam com A. Temos árvore. Ok. Vejam, árvore, ela é uma palavra que tem quantas sílabas? Tem 3 sílabas. É uma palavra trissílaba. Esse é um conteúdo que vocês também já acabaram de ver, ok? Qual é a segunda palavra que nós vamos colocar? O que vem depois do A? O que nós temos aqui? É o B. E nós temos beber. Beber, nós podemos separar em 2 sílabas. Então, beber é uma palavra dissílaba, que tem 2 sílabas.
Ok. Depois do B, qual é a letra que vem? A, B, C. Quais são as palavras com C que nós temos aqui? Nós temos caçador, temos cair e... caçador e cair. E calcanhar. Muito bem. Então, vamos colocar na ordem, professora? Caçador, caçador. Aqui nós temos 3 sílabas. Olha, 1, 2, 3. Então, é uma palavra trissílaba. Cair. Cair, nós separamos em 2 sílabas. E lembram que nós acabamos de ver a respeito do ir, né? Que é por isso que as palavras estão separadas aqui. Então, veja, a nossa sílaba ir aparece aqui. E nós temos 2 sílabas, é uma dissílaba. Agora, calcanhar. Calcanhar, nós vamos separar e nós teremos 3 sílabas. 1, 2, 3. É uma trissílaba. Muito bem. Depois da letra C, qual é a letra que nós temos no alfabeto? Então, vamos lá. A, B, C, D. É a letra D. Quais palavras nós temos aqui? Nós temos descer e nós temos dor. Qual vai vir antes? Então, primeiro é descer e depois é dor. E continuando aqui na nossa separação, que é uma revisão do número de sílabas, nós temos em descer, nós temos 2 sílabas. E em dor, nós temos uma. Então, a palavra descer, ela é dissílaba e a palavra dor é monossílaba. Muito bem. Então, alfabeto A, B, C, D, E. Temos alguma palavra com E? Vamos ver? Não, não temos nenhuma palavra com E. Então, nós vamos para a próxima, que é a letra F. E aí nós temos flutuar, nós temos formiga e só, flutuar e formiga, isso mesmo. E na ordem nós vamos colocar flutuar e depois formiga. Revisitando o conteúdo lá da divisão silábica em flutuar, nós temos 3 sílabas. Então, ela é uma palavra trissílaba. E em formiga, nós também temos 3 sílabas. Então, ela também é uma palavra trissílaba. Ok. Depois da letra F, vamos ver? A, B, C, D, E, F, G. Temos alguma palavra com G? Não. Temos alguma palavra com H? Também não. H, I, também não. J também não. K também não. L. Temos alguma com L? Ah, agora temos sim. Nós temos a palavra largar. Vamos lá? Largar. Se nós separarmos em sílabas, ela tem 2 sílabas. Estão vendo? Então, ela é uma palavra dissílaba. Isso. Depois do L, nós temos o M. Temos palavras com M? Temos. Temos mordeu e temos margem. Então, na ordem vai ser margem e mordeu. Vamos separar?
margem, temos 1, 2 sílabas. E mordeu, também temos 1, 2 sílabas. A palavra margem é dissílaba e a palavra mordeu também é dissílaba. Por quê? Porque ela possui 2 sílabas. E nós estamos quase finalizando as nossas palavras, né? Agora nós vamos dar um salto, nós vamos lá para a letra P. Qual é a palavra com a letra P que nós temos aqui? Perto. Isso, então vamos registrar e vamos fazer a nossa divisão silábica aqui. Perto. 1 sílaba, 2 sílabas. Perto é uma palavra dissílaba. Ok? E tem uma palavrinha só que para nós registrarmos e analisarmos. Qual é? Subir. Vamos registrar, professora? E vamos fazer a divisão silábica. Subir tem 1 sílaba, 2 sílabas. Então, também é uma palavra dissílaba. Isso. Muito bem. Após essa retomada que nós fizemos sobre divisão silábica, número de sílabas, nós colocamos as palavras em ordem alfabética. Nós vamos fazer a leitura dessas palavras em ordem alfabética. Vamos lá? Árvore, beber, caçador, cair, calcanhar, descer, dor, flutuar, formiga, largar, margem, mordeu, perto e subir. Então, aqui estão as palavras em ordem alfabética. E eu gostaria de falar ainda um pouquinho mais. Nós vimos hoje, estudamos a respeito da fábula. Todas as palavras que estão aqui são palavras que estão dentro do nosso texto, que elas apareceram aqui e vão continuar ainda aparecendo outras vezes, né? Então, revisando, nós estudamos da importância da amizade que nós vimos dentro desse texto da fábula. Por quê? Porque a formiga e a pomba, elas se ajudaram, né? Quando uma estava em perigo, a outra acudiu, ajudou. E isso significa o quê? Que uma boa ação se paga com outra boa ação. Então, que nós também façamos isso no nosso dia a dia, que nós sempre tenhamos como por costume que boas ações sejam retribuídas com boas ações, que nós tenhamos, que nós sejamos agradecidos pelas boas ações que nós recebemos e assim nós também estaremos prontos para ter boas ações com outras pessoas, né? Que isso só faz nós vivermos melhor em sociedade, na escola, com a família, com os amigos. Então, que a alma dessa fábula seja um objetivo para o nosso dia a dia, tá bem? Olha, então agora chegou aquele momento que nós vamos conferir se nós cumprimos com os objetivos que nós tínhamos para hoje. Na verdade, hoje até nós fizemos mais coisas ainda, né? Então vamos lá. Quais eram os objetivos? Reconhecer o gênero fábula, identificar as dificuldades ortográficas e produzir um cartaz com ar, ir, or e ur. Então, galerinha, por hoje é isso e nos vemos novamente na sexta-feira. Tenha uma boa tarde. As 4 operações matemáticas. A adição. Olá, crianças! Vamos aprender a fazer contas? Hoje nós vamos aprender a adição e a subtração. Vamos começar pela adição? Então aqui a professora trouxe 2 adições para a gente resolver. Vamos começar pela primeira. Nós temos 564 mais 123.
Bem, nós sabemos que aqui é unidade, aqui é dezena e aqui é a centena. Vamos iniciar pela unidade. 4 mais 3, 7. 6 mais 2, 8. 5 mais 1, 6. Então, 564 mais 123 é igual a 687. Vamos para outra? Agora a professora tem 349 mais 270. Também sabemos que esta é a unidade, esta é a dezena e esta é a ordem da centena. Vamos iniciar pela unidade. 9 mais 0 é 9. 7 mais 4 é 11. O 1 fica aqui e o 1 sobe lá na centena. Por que ele subiu? Porque eu tenho 4 dezenas mais 7 dezenas, que deu 11 dezenas. E esse 1 aqui é pertencente à ordem das centenas. 3 mais 2, 5. 5 mais 1, 6. 349 mais 270 é igual a 619. Vem aí, matemática. Olá, crianças, tudo bem? Eu sou a professora Cassiane e nós estamos aqui para mais uma aula de matemática. O conteúdo da nossa aula de hoje é a tabuada dos 6. Vamos ver o objetivo? Compreender o conceito multiplicativo presente nas tabuadas por meio da construção da tabuada dos 6. Então, hoje, como das outras vezes, nós vamos construir a tabuada dos 6 para vocês aprenderem como que acontece o processo, certo? E para isso, nós vamos usar, então, hoje um instrumento bem legal, que é contado de 6 em 6 e que eu vou mostrar para vocês qual é. Olha que legal! O violão é um instrumento que surgiu a partir do alaúde árabe, que foi criado em torno de 2000 a.C. O que é esse alaúde árabe, professora? Está marcadinho ali no cantinho da imagem esse instrumento que a gente não conhece tanto assim, que não é comum de nós encontrarmos. Então, esse desenho é do alaúde árabe e foi criado há muito tempo atrás. E com o passar do tempo, as pessoas, vão inovando, vão melhorando, vão construindo coisas novas. Então, chegamos ao violão que nós temos hoje. No Brasil, esse violão está escrito ali no cantinho, ó, foi trazido pelos portugueses. Então, à medida que os povos vão conhecendo outras terras, tendo contato com outras culturas, muitas coisas são passadas de uma cultura para outra, e é o caso do violão para nós. Então, ele foi trazido para cá e hoje nós temos esse formato de instrumento aqui. Hoje, o violão tradicional tem 6 cordas, porque hoje é a tabuada dos 6, certo? Lembra que a professora falou que a gente ia ver um objeto que tinha a ver com 6? Então, é um instrumento, é o violão, porque ele tem 6 cordas. E a missão da professora hoje é providenciar corda para 10 violões que estão sem corda nenhuma. Então, a gente vai ter que ver quantas cordas a professora vai precisar comprar para esses 10 violões. E eu vou mostrar um vídeo de curiosidade aqui, como que faz a troca da corda de um violão. Que legal, porque aqui também é cultura. Olha que legal essa curiosidade aqui.
que legal? E a professora só não vai tocar uma moda para vocês aqui, porque o meu violãozinho está sem corda. Boa, né? A professora é que a pessoa não é musicista, não. Mas a gente trouxe aqui os 10 violões sobre a mesa, que precisam, olha aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, que precisam das 6 cordinhas aqui, ó. Certo? Então, vai aqui, passa lá, para esse violão poder produzir o som, tá bom? Então, é o que nós vamos fazer, nós vamos descobrir quantas cordinhas eu vou precisar para todos esses violões aqui. Se fosse para um violão, quantas cordas eu preciso para um violão que nós acabamos de descobrir? Vamos ver lá, 6 cordas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cordas. Então, as cordas estão aqui enroladinhas, como se fosse um carretelzinho, tá bom? Então, nós temos aqui 6 cordas. Para um violão, 6 cordas. Vamos registrar isso em número aqui na nossa tabuada? Para violão nenhum, quando eu não tenho nenhum violão, preciso de nenhuma corda. 0. Já vimos isso nas outras tabuadas também, quando é vezes o 0, sempre 0. Agora, para um violão, que eu preciso de 6 cordas, então, 1 vezes o 6. Quantas cordas eu vou precisar comprar? 6 cordas. Excelente. Agora, nós vamos ver, então, para mais um violão. Quantas cordas eu vou precisar para 2 violões? Então, mais 6. Aqui, vamos colocar aí 6, que é do nosso segundo violão aqui, certo? Então, agora eu tenho as 6 cordas do primeiro mais 6. Então, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, para 2 violões, eu vou precisar de 12 cordas. Vamos registrar isso aqui? Então, está na nossa tabuada aqui, ó. Para 2 violões que precisam de 6 cordas, 2 vezes o 6, é como se eu fosse comprar 6 cordas mais 6 cordas. Quantos que tinham dado ali? 12, isso nós contamos lá sobre a mesa. Então, 2 vezes o 6, nós vamos precisar de 12. O prof vai tirar esse daqui do ladinho, para não correr o risco de eu derrubar. Agora, para 3 violões, quantas cordas eu vou precisar para eu colocar nesses 3 violões? Então, 3 vezes o 6, vamos contar. Então, mais 6 cordinhas aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós já vimos aqui que para um violão são 6, mais 6 do segundo violão, nós já vimos que dá 12, agora mais 6. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, vamos registrar. Para 3 violões que precisam das 6 cordas, nós vamos registrar lá então. 6 cordas do primeiro, mais 6, mais 6. Então, 6 mais 6 mais 6, quanto que deu? Que nós fizemos a conta? 18. Então, 3 vezes o 6 é a mesma coisa que 6 mais 6 por 3 vezes, que é o nosso violão que está representando lá, 3 violões. Para 4, quantas cordas nós vamos precisar para 4 violões? Vamos contar? Então, são mais 6 cordas para esse quarto violão aqui. 3, 4, 5, 6. Ótimo! Então, nós já temos 4 violões aqui com as cordas. Vamos ver quantas eu precisaria? Aqui eu tinha 6, eu já vi que é 6, mais o 6 deu 12. Acabamos de ver que mais o 6 deu 18. 3 vezes 6 até aqui 18. Mais 6, 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então, 6 vezes 4, 24. Vamos colocar aqui nos números. 4 vezes 6 é a mesma coisa que 6, mais 6, mais 6 e mais 6 por 4 vezes. Quanto que deu lá que nós contamos sobre a mesa? 6 mais 6
nós vimos que dá 12, mais 6 deu 18, mais 6, 24. Olha que legal! Como sempre, a gente vai percebendo que ele vai acrescentando uma vez a mais da quantidade que nós estamos falando. Então, era 18 mais o 6, 24. E para 5 violões? Estamos chegando na metade já da nossa tabuada. Mais 6, vamos contar. Então, vou colocar aqui na frente do 5º violão. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, agora, mais 6 no 5º. Ó. Uma vez, 6, 2 vezes 6, 3 vezes 6, 4 vezes 6 e agora 5 vezes 6. Nós vimos que até o 4º aqui, acabamos de falar lá, 24. 6 mais 6, 12, mais 6, 18, mais 6, 24. E agora mais esse 6 do 5º violão. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Então, nós sabemos que 5 vezes 6 é 30. Vou colocar 5 vezes, olha o espaço aqui, que é representado lá pelo violão. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes o 6. Então, coloco lá 6 mais 6, mais 6, mais 6 e mais 6 por 5 vezes. Quanto que tinha dado? É o 24 mais o 6 agora. 30. Isso aí, que legal. Chegamos na metade da nossa tabuada já do 6. Bem facinho, a gente vai somando como das outras vezes. 6º violão. Quantas cordas eu vou precisar se eu tiver que fazer com 6 violões? Vamos colocar lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ótimo, então nós tínhamos 6 mais 6 que dá 12, mais 6, 18, mais 6, 24 e mais 6, acabamos de ver que dá 30. Agora, mais 6, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Então, 6 vezes 6, 36. Vamos ver aqui nos números como que fica? Agora, 6 vezes, olha os espaços aqui. 1 vez, 2, 3, 4, 5, 6 vezes o 6. Então, é a mesma coisa. 6, mais 6, mais 6, mais 6, por 6 vezes. Olha que legal. E nós já descobrimos. Vamos contando. Uma vez deu 6, depois 12, 18, 24, 30 e o 30 mais 6 deu 36. Muito bem. Só está faltando agora 4 violões. Vamos ver quanto que eu precisaria, quantas cordas eu precisaria para 7 violões? Então, vamos lá, mais 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ótimo. Então, vamos relembrar. Essas informações a professora fala de 6 em 6, porque nós já vimos. Então, é 6, 12, pode falar junto comigo, 18, 24, 30, 36. Agora, mais 6, 36. 37, 38, 39, 40, 41, 42. Então, 7 vezes o 6, 42. Está aqui na nossa tabuada. Os 7 espaços para a gente preencher vezes as 6 cordinhas. Então, 6, mais 6, mais 6 por 7 vezes. Aham, ótimo. Cada uma dessa aqui, lá na mesa, está representado como o violão. Então, nós vimos que 7 vezes o 6 é igual a 42. Muito legal. Só faltam 3 violões. Vamos ver, então, para completar os nossos 10 violões aqui,
quantas cordas estão precisando. Então, agora lá no nosso 8º violão, mais 6 cordas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais 6. Então, quanto nós tínhamos aqui? Para um violão, 6. 2 vezes o 6, 12. 3 vezes o 6, 18. 4 vezes o 6, 24. 5 vezes o 6, 30. 6 vezes o 6, 36. 7 vezes o 6, 42. E agora mais 6, 42. 43, 44, 45, 46, 47, 48. Então, 8 vezes o 6, 48. É a mesma coisa que por 8 vezes eu somar de 6 em 6. Mais 6, mais 6, mais 6, por 8 vezes. Ótimo! Então, quanto que tinha dado que nós contamos lá sobre a mesa? 48. Então, para eu comprar cordas para 8 violões, eu vou precisar de 48 cordas. Está faltando apenas 2 violões para fechar os 10. Vamos ver quantas eu vou precisar, então, no final de tudo isso? Vamos lá para o 9º violão, mais 6 cordas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Novamente, vamos contar quantos que nós temos agora, então. 1 vez o 6, 6. 2 vezes o 6, 12. 3 vezes 6, 18. 4 vezes o 6, 24. 5 vezes o 6, 30. 6 vezes o 6, 36. 7 vezes o 6, 42. 8 vezes o 6, acabamos de ver 48. Mais 6, 49, 50, 51, 52, 53, 54. Então, para 9 violões, 54 cordas. Vamos lá. Mesma coisa, 9 vezes o 6. Mesma coisa que eu colocar. Por 6 vezes 6, mais 6, mais 6, como nós fazemos lá sobre a mesa com os violões. Mais 6. Mais 6. Até formar as 9 vezes. Quanto que deu lá então? 9 vezes o 6 é a mesma coisa que 54. 9 vezes 6 igual a 54. E por fim, o nosso último violão, o 10º violão que está sobre a mesa. Vamos ver então, com mais essas 6 cordas desse 10º violão, quantas eu vou precisar? Então está lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. As 6 últimas cordas para o nosso último violão. Vamos relembrar quantos nós temos então? 1 vezes o 6 deu 6, 2 vezes 12, 3 vezes o 6, 18, aí deu 24, 30, 36, tudo isso nós já vimos. 42, 48 e a última informação de agora, que nós acabamos de ver, 54. Vamos ver com o 10º então quanto que fica? 55, 56, 57, 58, 59, 60. Então, para os 10 violões, nós vamos precisar de 60 cordas. Vamos conferir aqui nos números? 10 vezes o 6. Então, é a mesma coisa que 6 mais 6, até formar 10 vezes. Mais 6, mais 6. Vamos lá, mais um pouquinho para formar as 10 vezes o 6. E nós temos então, quanto que nós contamos lá que tinha? Quantas cordas vou precisar? 60. Olha que legal. Fechamos a tabuada aqui a partir dos nossos violões. Então, acabamos de ver o violão representando a quantidade de vezes e aqui o que nós estamos multiplicando, que hoje é a tabuada dos 6. Então, nós sabemos que para construir a tabuada eu posso ir acrescentando, somando o 6 mais o 6 mais o 6, quantas vezes eu precisar.
Então, se eu não guardo, se eu falar, professor, eu não sei quanto que é 6 vezes 6, sumiu da minha cabeça, deu um branco. Então, você pode fazer 6 mais 6 mais 6 por 6 vezes, certo? É isso que você precisa aprender. Decorar, depois memorizar o número, é um processo que vem depois, tá? Não tem problema. Agora você precisa entender como que, se sumir, que der um branco que você não lembra, como que você pode fazer para encontrar essa resposta, tá bom? Então, vamos sistematizar aqui com as cordinhas dos violões para a gente guardar bem essa informação. Então, temos lá. Se eu não tiver violão nenhum, eu não vou precisar. Por mais que eu saiba que o violão precisa de 6 cordas, se eu não tiver violão nenhum, eu não preciso de corda nenhuma. Então, eu vou registrar lá com o 0. Muito bem, legal. Agora, se eu tiver um violão e eu preciso das cordas, está ali o desenho. Olha, a professora não colocou o violão inteiro para não confundir você. Só está representado ali as cordinhas do violão. Conte lá com a prof, que essa imagem está maior, você vai conseguir contar. As outras já vão ficando um pouquinho menor. Mas eu preciso que você saiba que nessa imagem tem 6 cordinhas, como tinha aqui sobre a mesa, tá bom? Então, sempre que aparecer essa imagem, nós vamos estar contando 6 cordinhas. Então, uma vez o 6 é igual a... Posso representar lá na malha quadriculada, pintar uma linha com 6 colunas, que também vai dar a mesma quantidade. Se eu contar de 1 em 1, quadradinho lá tem 6. Então, vamos registrar. Uma vez o 6, 6. Ótimo. Depois, se eu tiver 2 violãozinhos, quanto que eu vou precisar? Quantas cordas? Isso, 6 mais 6. Também posso pintar 2 linhas agora com 6 colunas, que eu vou ter o total de 12. Exatamente. 3 vezes 6. Posso fazer somando. 6 mais 6 mais 6 por 3 vezes. Ou pintar 3 linhas, que também vai dar o mesmo resultado. Eu posso contar de 1 em 1 e eu vou ver que vai dar 18. Agora, 4 vezes 6. 4 vezes 6, 6 mais 6 por 4 vezes. Ou pintar 4 linhas com 6 colunas. 2, 3, 4 linhas com 6 colunas, que vai dar o mesmo total. Quanto? 24, muito bem. Você lembrou aqui, que legal. Agora, 5 vezes 6. Somo lá. 6 mais 6 por 5 vezes. Ou pinto 5 linhas que representam e que tem a quantidade de 6 colunas. Posso contar de 1 em 1, não tem problema. Quanto que deu? 30. Então, eu somando, eu multiplicando, eu memorizando, sempre vai dar o mesmo resultado. Agora, 6 vezes 6. Posso somar 6 mais 6 por 6 vezes. Olha lá, aparece. Ou eu posso pintar. Posso pintar na hora que eu estou fazendo isso lá na atividade, no caderno, na prova, ou quando eu tiver uma dúvida, eu posso fazer só o risquinho, eu não preciso fazer a malha e pintar ela, porque às vezes dá muito trabalho, toma muito tempo. Você pode fazer só os risquinhos, né? 6 risquinhos com 5 linhas, com 6 linhas de 6, você vai ter o mesmo resultado. Quanto que deu? 36. Ótimo. Agora 7 vezes 6. Da mesma forma, 6 mais 6 por 7 vezes. Então, cada desenho desse tem 6 cordinhas. Então, nós temos 6 mais 6 mais 6. Ou eu posso pintar a linha. Esse momento agora, nós estamos só relembrando o que nós já vimos aqui na mesa, tá? Por isso que é mais rapidinho assim. Então, quanto que dá aqui? 36 mais 6, 42. Excelente. Agora, 8 vezes 6. Posso somar 6 mais 6 por 8 vezes. Quanto que dá? Se não quiser contar, posso pintar, fazer os risquinhos da forma que eu achar que for mais prático para mim. E contar os risquinhos que vai dar o resultado correto. Então, se deu branco, não chuta, tá? Não faz invenção lá. Faz a continha que você aprendeu aqui, a forma que você aprendeu para você dar o resultado certo, tá bom? Então, 8 vezes 6 dá 48. Ótimo. Só faltam 2. 9 vezes 6.
6 mais 6 por 9 vezes. É óbvio, né, prof, que se eu memorizar vai ser mais rápido, com certeza, é bem mais rápido se a gente já falar a tabuada e você já souber o resultado. Mas isso, como nós dissemos, você vai adquirindo de tanto fazer, de tanto treinar, tá bom? Então, posso pintar lá 9 linhas vezes 6 colunas, que dá o total de 54. Olha que legal, só falta a última. Então, 10 vezes o 6. Posso fazer lá 6 mais 6 mais 6 por 10 vezes. Ou posso também pintar 10 linhas com 6 colunas. Vai dar o mesmo resultado. Seja pintado assim, seja riscadinho, feito os risquinhos, feito a conta, do jeito que você conseguir. Então, 10 vezes o 6, quanto que deu? Excelente, muito bom. Então, a gente sistematizou o que nós acabamos de aprender aqui sobre a mesa. Na tabuada do 6, nós estamos falando do valor de 6, então sempre eu vou acrescentar de 6 em 6. Mas nós já vimos na tabuada do 3, que é de 3 em 3. Nós já vimos na tabuada do 4, que é de 4 em 4. Na do 2, que é de 2 em 2. Mas o processo é sempre o mesmo, eu vou acrescentando a quantidade, tá bom? E lá no comecinho da nossa aula, nós vimos objetivos. Vamos retomar? Compreender o conceito multiplicativo presente nas tabuadas, por meio da construção da tabuada do 6. Então, nós fizemos isso, não fizemos? Por que compreender o processo multiplicativo? Porque a gente precisa, como a professora já falou para vocês e quer deixar reforçado, a gente precisa entender como que funciona a tabuada, tá? Para que não aconteça de me dar um branco e eu não lembrar qual era o número que eu memorizei e de eu não saber resolver o problema. Então, se eu entender que é sempre somando a quantidade pelo número que nós estamos falando, se é 3 vezes o 6, eu vou precisar de 6 mais 6 mais 6 por 3 vezes, eu nunca mais vou passar apuro na vida. Eu sempre vou saber resolver aquele problema que aparecer para mim, porque se eu não lembrar, se sumir da minha memória, eu posso fazer lá, posso somar a continha 6 mais 6, posso fazer os risquinhos que vai dar certo, tá bom? Então, nós fizemos isso, né? Já fizemos outras tabuadas assim e eu sei que vocês estão pegando o jeito. Daqui uns dias você vai falar, professora, de novo desse jeito, mas agora eu já sei, podia ser um jeito diferente. Eu estou esperando esse momento para a gente mudar aqui a técnica porque você já aprendeu. Que legal! E tem lá a tarefa que vocês vão fazer, que é sobre a tabuada do 6. O tio de Joana recebeu a encomenda de 6 caixas de ovos de meia dúzia cada. Quantos ovos ele vai precisar para encher todas as 6 caixas? Então, meia dúzia a gente sabe que vale 6, isso é a tabuada que nós aprendemos aqui. E ali está até desenhadinho para vocês, representada a caixinha de meia dúzia de ovos. Então, você pode desenhar os ovinhos ali dentro, ou você pode só lembrar de quanto que é 6 vezes 6 e já registrar ali embaixo. Mas se tem uma pergunta, você precisa responder. Quantos ovos ele vai precisar para encher todas as 6 caixas? Então, você vai responder, ele vai precisar, vai colocar a quantidade de ovos para encher todas as 6 caixas. Facinho, né? Nós fizemos aqui, revisamos várias vezes, retomamos e eu acredito que vocês tenham aprendido, né? Qualquer coisa, qualquer dúvida, manda lá para o professor que não está conseguindo entender direito, pede para a mãe anotar num bilhetinho, alguma coisa assim, entra em contato com a escola, que a intenção é que você aprenda, tá bom? Então, a professora se despede, um beijo. Fiquem na paz e até a próxima aula. Vem aí, Formação Humana, Ensino Religioso. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Giovana e estou aqui novamente para trabalhar Formação Humana, Ensino Religioso. E hoje eu não vim sozinha, olha só quem veio conosco hoje, a Juliana. Gente, e hoje é aniversário da Juliana, ela está fazendo 6 anos, que coisa mais linda! E ela resolveu comemorar com vocês porque nós estamos em época de pandemia, então os coleguinhas não podiam ir na casa dela. Aí a mãe dela falou, por que você não comemora com a professora Giovana lá na TV, com os coleguinhas do Vem Aprender? E aí, né, Juliana? Deu tudo certo, a gente preparou essa mesa maravilhosa para ela, para comemorar o aniversário dela.
E hoje nós vamos tratar de um assunto muito interessante junto com o aniversário da Juliana. Vamos acompanhar a professora na telinha? Cultura, tradições e manifestações religiosas. Memórias familiares. Esse é o nosso tema. Memórias familiares. O que é isso? O que significa isso? Já nós vamos descobrir. Vamos aos nossos objetivos? Compreender que a família nos ajuda a crescer, perceber a importância de colaborarmos com a nossa família e refletir sobre a importância do respeito à diversidade. Nossa, desde o começo das nossas aulas de formação humana, ensino religioso, nós estamos falando de diversidade, de respeito à diversidade. E hoje nós vamos aprender isso novamente. Vamos perceber primeiro o que são memórias. Como eu conversei com vocês, que o nosso tema falava sobre memórias, vocês sabem o que é memórias? Para que servem as memórias? Onde estão as memórias? Já que vocês estão aí pensando, buscando na cabecinha de vocês respostas, a prof vai ajudar um pouquinho. Olhem esta caixa. Esta caixa foi o presente que a mãe da Juliana deu para ela. Que coisa mais linda, né, Juliana? Ela está encantada com isso. Mas olhem aqui em cima, tem alguma coisa escrita aqui, ó. Para meus filhos e os filhos dos meus filhos. Por que será isso, Juliana? O que significa isso? Vamos abrir para ver? A Juliana tá que não aguenta de curiosidade e eu também. Quanta coisa tem aqui dentro! Olhem só! Um ferro de passar, mas é muito antigo esse ferro, né, Juliana? É o ferro que a bisa da Juliana usava para passar roupas lá antigamente. Tem coisas aqui que a avó da Juliana colocou, porque ela é fã deste cantor. Uma fita cassete, vocês nem devem conhecer. Isso daqui a gente colocava num aparelho de som e a fita ia girando de um lado até tocar todas as músicas. Muito legal, né, Juliana? Você não conhece isso também, mas agora você está conhecendo. Um filme de uma máquina fotográfica. Hoje em dia a gente tira foto no celular, a gente imprime no computador, antigamente não. A gente colocava o filme dentro da máquina, a máquina era grande assim, e a gente batia fotos. E depois mandava revelar, tinha que pagar para revelar. Nossa, era muito chique. Ah, fotos tipo essas aqui, Juliana, olha só. Fotos tipo essas aqui. Quem que é essa pessoa aqui, Juliana? Ah, é a mãe da Juliana. Olha só que coisa mais linda a mãe da Juliana. A mãe da Juliana foi a pessoa que preparou esse presente para ela, com muito carinho. Então eu vou colocar aqui no mural para a gente ir guardando algumas lembranças da Juliana, né? Do dia de hoje. Que mais que nós temos aqui, Juliana? Moedas. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Essas moedas aqui, realmente, elas não valem mais. Um dia elas valeram alguma coisa. Olha, são 10 cruzados, 5 cruzados. Misericórdia, quanta coisa. Olha o que eu encontrei aqui, mais toalhinhas. Juliana, essas toalhinhas foram feitas pela bisa da Juliana, pela avó da Juliana. São toalhinhas trançadas à mão, feitas de crochê com uma agulha e uma linha. Nossa, tem muita coisa aqui dentro. Olha, coisas da tia da Juliana. Podem ver, ó, para vocês. Isso aqui é um DVD também, acho que vocês conhecem um pouco, né? Mas esse daqui vocês não conhecem. Isso daqui, gente, é um disco. A gente chamava de disco de vinil. Olha só. Isso daqui tocava num aparelho de som também, que bem antigamente chamava-se vitrola. E ele ia girando assim, ó, e tocando. Então aqui tem uma música e aqui do outro lado tem uma música. No disco todo tem duas músicas. Olha que graça. Meu Deus, olha só o que eu estou vendo aqui. O Fofão, o próprio, olha só. Houve uma época em que o Fofão era um personagem da televisão. Ele fazia muito sucesso com as crianças. Algumas pessoas vão lembrar. E aqui, ó,
já que temos o disco do Fofão, temos o Fofão também, que era um boneco de uma pessoa muito importante aqui para nós da TV, a professora Adri, ela nos emprestou. Olha só que contribuição maravilhosa e que presente para você, hein, dona Juliana? Que coisa mais fofa. Vamos ver mais algumas coisas? Acho que eu vou deixar o Fofão aqui, ó, para ficar bem bonito. Tem uma foto aqui, Juliana. De quem que é essa foto? Ah, a foto da avó da Juliana. A avó da Juliana foi uma pessoa muito importante na vida dela, porque ela ensinou várias coisas, versinhos, poesias. Nossa, ensinou a Juliana a andar de bicicleta, né, Juliana? Ela já me contou isso. E essa caixa toda de memórias foi preparada por uma pessoa muito importante na família da Juliana, a Bisa. A Bisa Maria era a Bisa da Juliana. Ela veio lá da África, uma senhora que acabou trabalhando como escrava, sofreu bastante porque a família dela estava perdida, né? Enquanto ela veio para cá, ela se perdeu da família. Mas ela viveu uma história muito linda, uma história de amor muito linda com o senhor Antônio. O senhor Antônio é o biso da Juliana. E o biso da Juliana, nós vamos colocar aqui, deixar do ladinho da Bisa, são memórias incríveis. A Juliana não os conheceu, mas ela sabe da vida deles através das lembranças que a mãe e a avó dela têm e contam para ela. São coisas muito interessantes, né, Juliana? Temos até aqui, ó, um versinho que a Bisa escreveu. Quando estou com meu amor, sinto o mundo balançar para lá e para cá, assim como as ondas do mar. Então essa memória da Bisa da Juliana é do balanço do mar que trouxe ela para cá, quando ela veio para o Brasil, saída da África como escrava para vir para o Brasil. Então esse balanço do mar, né, é uma memória que ficou nela e ela fez um poema disso, um poema de amor para a pessoa que ajudou ela a formar uma família muito linda. Temos mais um poeminha da bisavó da Juliana. Axé, axé, pé ante pé. Nesta terra estranha vou ficando, sem nunca perder a fé. Esse poema remete à memória religiosa, ao costume religioso da Bisa da Juliana. A Bisa da Juliana era da Umbanda, a religião que vocês já conhecem, porque nós já conversamos com vocês sobre ela. E a Juliana tem aqui um versinho bem lindo guardado nesta caixa, que é a oração aos pretos velhos. Quero que vocês me acompanhem lá na telinha de vocês. Oração aos pretos velhos, que tanto sofreram nessa vida. Em vocês eu vejo fé, paz, segurança, abrigo. Peço que me deem forças para que eu seja saudável e poderoso. Derrubem de mim toda doença, todo vírus e toda ruindade. Acredito no poder dos pretos velhos, porque foram homens de valor. Assim será. Então essa oração foi muito importante para a Bisa da Juliana. E a Juliana, como na formação religiosa dela, ela aprendeu que ela precisa respeitar todas as religiões. Até coloquei para vocês lá no slide, para vocês enxergarem melhor, esse versinho não, essa reflexão que a mãe da Juliana colocou para vocês. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. Essa frase é de Nelson Mandela e foi a mãe da Juliana que colocou neste presente para ela hoje, nessa caixa, para deixar uma lembrança muito importante para a Juliana, que nós precisamos respeitar todas as religiões. A mãe da Juliana, assim como a avó da Juliana, são cristãs. Elas não professam a mesma fé que a Bisa professava. A Bisa era da Umbanda e as duas aqui são cristãs. E elas ensinaram a Juliana que todas as religiões são importantes. E
eu preparei para vocês algumas coisas da minha memória e eu trouxe para vocês um dizer de Dalai Lama, muito importante, que eu conheci há algum tempo atrás. Quanto mais nos importamos com a felicidade de nossos semelhantes, maior o nosso próprio bem-estar. Ao cultivarmos um sentimento profundo e carinhoso pelos outros, passamos automaticamente para um estado de serenidade. Esta é a principal fonte da felicidade. Então, quando o Dalai Lama nos coloca isso, a gente percebe que ele quer que a gente aprenda a perceber a necessidade do outro. E quando a gente aprende que o outro está num bem-estar, numa situação confortável, eu também estarei numa situação confortável, também estarei bem. Eu coloquei mais uma memória para vocês que eu achei muito importante. No próximo slide vai aparecer. De São Francisco de Assis, é uma memória da religião cristã. E ele diz assim: rogai por nós. Ninguém é suficientemente perfeito que não possa aprender com o outro, e ninguém é totalmente destituído de valores que não possa ensinar algo a seu irmão. Olha que profundo isso. Quando São Francisco coloca isso para nós, ele diz que nós podemos aprender com todas as pessoas e com os animais também. Tudo à nossa volta nos ensina, basta sabermos olhar com o olhar de quem está aprendendo. E o outro dizer é um dizer de Maomé. Eu achei muito importante colocar ele aqui hoje, porque ele trata sobre a família. Nada melhor pode dar um pai a seu filho do que uma boa educação. Quando vocês recebem dos pais carinho, proteção, os pais estão dando educação para vocês. E essa educação, ela não é só permeada de presentes e de coisas boas, né? Vocês muitas vezes ficam tristes porque os pais não podem lhe presentear com um presente caro ou com aquele objeto que vocês queriam, ou porque vocês queriam ir em algum lugar e os pais não podem levar. Isso faz parte da educação que os pais estão dando para vocês. Nem tudo na nossa vida é do jeitinho que a gente gostaria, mas a gente precisa aprender a olhar isso com o olhar de quem está aprendendo com aquilo, né? Então, uma situação assim, e a Juliana queria fazer uma festa, não tinha como fazer essa festa, porque era pandemia. Então, ela entendeu que ela não teria aniversário. Como ela é uma menina muito linda, né? E ela tinha a possibilidade de vir aqui hoje, a mãe dela resolveu presenteá-la com essa festa surpresa aqui conosco. Então, essa é uma situação de carinho, de educação, de respeito. A Juliana em nenhum momento ficou brigando com a mãe dela, porque não teria aniversário, né? Essa educação toda da Juliana vem da família dela, das coisas que ela vem passando, que um vem ensinando para o outro, como vocês viram aqui nessa caixa. E já que estamos aí, vamos comemorar o aniversário da Juliana, não é mesmo? Que tal, Juliana, se nós estourássemos uma bexiguinha? Opa! Ah, gente, o que é isso aqui? Você sabe? Olha a cara dela que não sabe de nada. O que será que está acontecendo aqui? Qual foi o presente da Juliana? A Juliana ganhou um presente, eu contei para vocês. Vocês lembram qual foi o presente? Claro que vocês lembram, né? Olha só, ganhou tantas coisas bonitas. E isso daqui é um tesouro. Mas é um tesouro de joias? É um tesouro de brinquedos? É um tesouro dos piratas? Não! Isso mesmo, Juliana, é um tesouro de memórias. Parabéns! Isso mesmo. Fofão tá quase dormindo aqui, coitadinho. Vamos lá, Fofão? Vamos comer um docinho então, para comemorar? Opa, quase derrubei. Como é que eu vou comer esse docinho, dona Juliana? Você tem um papel aqui dentro. Vocês acreditam que a Juliana fez isso? Ela colocou uma pergunta aqui dentro para vocês. Quem deu o presente para a Juliana? Vocês lembram? Sim, a mãe da Juliana. Foi a mãe da Juliana que deu o presente, que já era um presente da mãe da Juliana, que era um presente da bisa da Juliana. Porque esse presente não foi comprado. Foi um presente passado de família, foi um presente preparado para guardar as lembranças importantes que a bisa tinha
da memória de quando ela chegou aqui no Brasil. E ela preparou essa caixinha para ficar ali num cantinho e ser passada para todas as pessoas da família, cada um contribuindo um pouquinho. Acho que eu vou tomar um gole de suco. Quer, Juliana? Quer, fofão? Porque eu tô com uma sede. Vocês já sabiam também, né? Tenho certeza que a Juliana preparou isso e vocês sabiam disso. Tinha uma pergunta aqui dentro, olha só. O que são memórias? Eu falei para vocês lá no comecinho. A Juliana lembra? O fofão lembra? Eu acho que sim. Olha, a Juliana vai dar a resposta para vocês. Memórias são lembranças de alguma coisa que vivemos, de pessoas que conhecemos, de lugares que visitamos. Essas coisas importantes fazem parte da nossa vida e todas essas coisas que estão aqui hoje, que a gente trouxe, que a Juliana ganhou, são coisas que fazem parte da memória, das lembranças. Todas essas lembranças vão fazer com que a Juliana seja uma pessoa culta, uma pessoa inteligente, uma pessoa preocupada com a tradição da família dela. Quando a pessoa tem memórias, quando a pessoa tem lembranças e valoriza tudo isso, ela valoriza a sua origem. E é essa origem que vai permear o caminho da vida da Juliana, fazendo com que ela seja uma pessoa de caráter, seja uma pessoa que sabe defender as suas posições diante da sociedade. Agora, eu gostaria de retomar os nossos objetivos para ver se nós atingimos eles na nossa aula. Compreendemos que a família nos ajuda a crescer? Sim, nós compreendemos, né? Em várias situações. Percebemos a importância de colaborarmos com a nossa família? Sim, sempre. E refletimos sobre a importância do respeito às diferenças? Praticamente em todas as nossas aulas nós estamos refletindo sobre a diversidade e o respeito que nós devemos ter a essa diversidade. E hoje, na nossa aula, junto com a Juliana, nós percebemos que as diferenças estão dentro da nossa própria família. Nenhuma família é igual, nem todas as pessoas são iguais. A família ela tem várias vertentes e é tudo isso que vai formar o caráter da pessoa, o seu caráter, né? Então, vamos à nossa tarefa? O que são memórias? Vocês precisam escrever com as palavrinhas de vocês. Que memórias você tem e gostaria de desenhar sobre os seus avós? Né? Se você tem alguma lembrança, pede para os pais comentarem alguma coisa e se você gostaria de escrever e desenhar. Sua família tem objetos antigos guardados? Se sim, você vai responder como eles são. São grandes, pequenos? Que tipo de objeto que é? Religioso? É um objeto de trabalho? Né? Há quanto tempo eles estão guardados? E a quem pertenciam esses objetos? E quais são as memórias religiosas que sua família possui? Essa pergunta é muito importante porque faz vocês refletirem um pouquinho sobre a tradição familiar de vocês na questão religiosa. E eu, pessoalmente, gostaria de saber qual é a tradição religiosa que existe na sua família, né? Como vocês viram na família da Juliana, a avó, a bisavó dela, era praticante da Umbanda. A avó e a mãe são cristãs. E vocês? Quais são as origens religiosas de vocês? Quais são as religiões que permeiam a família de vocês? Então, eu deixo para vocês todas essas memórias da Juliana, a memória do dia de hoje, que foi muito importante para mim, para a Juliana e para vocês. Tenho certeza que tudo isso vai ficar guardadinho no coração de vocês como lembranças positivas. Que tal fazer uma caixinha dessa na sua casa? Preparar um objeto, um lugarzinho onde você possa guardar alguma coisa que marcou o seu dia, o seu mês, uma atividade que você fez na escola, alguma coisa que você ouviu da vovó e vai guardando para a sua memória, para a sua lembrança. Um beijo bem grande no coração de vocês. Fiquem em paz.
aulas sensacionais. Elas são feitas para você. Por isso, faça e entregue as atividades na sua escola ou CMEI, para completar o seu aprendizado. Agora, um recado. Pais e crianças que estão conectados nas redes sociais, acompanhando o nosso programa. Muita atenção às conversas e contatos que podem ser feitos pelos alunos. As crianças não devem usar sozinhas as redes sociais. Não devem aceitar ou enviar mensagens a pessoas desconhecidas pelo Face ou WhatsApp. Façam tudo com conhecimento de quem cuida de vocês. E os familiares, fiquem atentos, sempre. Combinado? Chegamos ao final de mais um programa Vem Aprender. Para ver de novo este programa, acesse nossas redes sociais. Infelizmente, a nossa página do Facebook está temporariamente fora do ar por causa da lei eleitoral. Mas você pode continuar vendo e revendo a gente pelo Facebook da TV Educativa e também pelo canal do YouTube da TV e também da Secretaria de Educação. Obrigada pela sua companhia. Até o próximo programa. Tchau! Meu nome é Júlia Valentina, sou da escola Ruth Rosman Ribas e eu fiz a experiência da aula da professora Tamara, Ciência da Natureza. Homenagem a Ponta Grossa. Cidade de Ponta Grossa, nossa cidade escolhida, que todos adoram viver porque tem tudo a oferecer. Tudo podemos esperar, porque em Ponta Grossa é muito bom morar. Muito abençoada o povo acolhedor, com muita fibra e com muito amor. Parabéns, Ponta Grossa, com carinho e respeito, tem tudo o que precisamos a nós que é de direito. Meu nome é Raniel, eu sou do 5º ano e estudo na escola Plácido Cardon.